Falências batem recorde e surpreende especialistas. A era do L de amor veio como um verdadeiro meteoro e sem tempo para lamentar. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O Brasil ainda está enfrentando as consequências das medidas draconianas estabelecidas por governadores e prefeitos durante a pandemia. Em uma entrevista concedida ao site americano The Spectator em 2020, o Dr. David Nabarro, o emissário da OMS, criticou o lockdown nacional. Nós, na Organização Mundial da Saúde, não defendemos o lockdown como o principal meio de controle desse vírus. Basta olhar para o que aconteceu com a indústria do turismo, por exemplo, no Caribe ou no Pacífico, porque as pessoas não estão tirando férias. Veja o que aconteceu aos pequenos agricultores em todo o mundo, porque seus mercados foram prejudicados. Veja o que está acontecendo com os níveis de pobreza. Parece que podemos, muito bem, ter uma duplicação da pobreza mundial no próximo ano. Parece que podemos ter pelo menos uma duplicação da desnutrição infantil, porque as crianças não estão recebendo refeições na escola e seus pais, em famílias pobres, não têm condições de pagar. E, portanto, realmente apelamos a todos os líderes mundiais para de usar o lockdown como seu método de controle primário. Desenvolva sistemas melhores para fazê-lo, trabalhe em conjunto e aprenda uns com os outros. Mas lembre-se, lockdowns têm apenas uma consequência que você nunca deve diminuir. E isso está tornando as pessoas pobres muito mais pobres. Mesmo com esse alerta, houve aplicações desmedidas em muitos países, baseada em uma virtude com elementos políticos e não científicos. Poucos países aplicaram uma política de restrição eficiente, como a Coreia do Sul e o Japão. O gráfico do número de mortos entre a Argentina e o Brasil mostrou a pouca efetividade de restrições mais severas. Essa política do amor à vida, vendida na Argentina, custou caro e, no fim, está sendo paga em vidas humanas. Mas, nesse contexto, houve o aumento das dívidas e falências. E, para piorar, temos aqueles que apoiaram tudo isso no atual governo. O Brasil vive juros altos, assim como o resto do mundo. E diante a este quadro, com insegurança política e principalmente jurídica, o preço será pago em vidas humanas. O número de falências requeridas em janeiro atingiu o maior nível em 3 anos. Ou seja, o governo nem assumiu e já implantou uma pandemia 2.0 turbinada. Isso porque as falências quase que dobraram em comparação aos anos onde ocorreram os picos da pandemia. Segundo o levantamento da Serasa, foram 72 pedidos no mês passado. Em 2022, 46. Em 2021, 40. É claro que pode ser um acumulado, mas na minha percepção, se trata de falta de esperança. Ou seja, esperança de que as coisas venham a melhorar. Esse é o efeito de termos um presidente que foi condenado e depois libertado por decisões polêmicas do STF. Renato Leopoldo, líder de contencioso empresarial civil, afirmou que a coisa vai piorar. Podemos ter um novo pico de pedidos de recuperação judicial e falências neste ano. Esses primeiros meses devem mostrar como será 2023. O endurecimento dos bancos com prazos e taxas pode aumentar esse número. E quando o assunto é piorar, Lula, ao contrário de Bolsonaro, escolhe nomes políticos para assumir pastas e secretarias. Como a maioria é partidário e vinculado ao PT, quase que por obrigação, tem algum tipo de problema com a justiça. É o caso do novo coordenador da saúde Yanomami, que é investigado por suspeita de desviar recursos da conta de um indígena. Na outra ponta, temos nomes que não deveriam nem sequer ser citados por conflitos de interesse. Lula escolheu Rose Rodrigues, militante do MST, para comandar o INCRA. O nome foi indicação de 2 parlamentares do PT de Sergipe, o deputado federal João Daniel,
um dos líderes do MST em Sergipe e do senador Rogério Carvalho. O INCRA faz parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário, pasta sob o comando do petista Paulo Teixeira, um político que nunca escondeu o seu amor pelo MST e por vínculos com empreiteiras. Em 2014, Teixeira teve certa dificuldade de explicar o depósito para sua campanha de 190 mil, feito pela empreiteira Engevix. Se alguém tinha sonhos de um Brasil melhor, esquece. Pois, como afirmei muitas vezes, destruir é sempre mais fácil do que reconstruir. Enquanto o partido tiver força política, sempre haverá formas diferentes de destruir o país e botar a culpa nos outros. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, você financia o trabalho do Verdade Política, então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações e vamos continuar na luta em prol da verdade.